Sou Ana Paula Caixeta, professora da Universidade de Brasília, especificamente do Departamento de Artes Visuais e também do Programa de Pós-Graduação em Literatura. E já também, pegando o gancho aí, começarei aqui a minha apresentação. A minha comunicação, na verdade, ela vem de algumas inquietações teóricas que eu venho engendrando aí, especialmente no meu último projeto de credenciamento no Programa de Pós-Graduação, em que eu proponho uma estética comparada. E hoje eu quero falar um pouquinho dessas aproximações teóricas. Então, assim, como vocês já estão acostumados, eu farei aqui a leitura de um texto, também tentarei cronometrar aqui o meu tempo, mas peço, por gentileza, que, se porventura eu ultrapassar, vocês me avisem que eu já encerro aqui brevemente, tá bom? Então, vamos lá. Bem, o título da minha comunicação é Epistemologia do Romance, Encontros Teóricos, e eu preciso começar explicando o meu lugar de reflexão, né? Eu venho de duas formações cujas discussões dialógicas se tornaram inevitáveis, letras e artes visuais. E por essa razão, ao pensar numa comunicação para este simpósio especificamente, eu não poderia ignorar os atuais desafios intelectuais por mim enfrentados quanto ao lugar de trânsito disciplinar, quando o lugar de trânsito disciplinar não se dá somente por uma simples escolha do objeto. Cotidianamente convivo com as discussões de dois campos teóricos de bases epistemológicas comuns, contudo, com particularidades disciplinares e teóricas que os caracterizam enquanto áreas autônomas de conhecimento. Mais do que isso, o caráter pedagógico que os estudos de estética e epistemologia do romance me exigem faz com que meu pensamento reconheça a emergência em lidar com o que venho a chamar aqui, né, de encontros teóricos. Como já esboçado na proposta deste simpósio, a teoria da epistemologia do romance não só assume o romance como espaço de conhecimento, a apontamento oriundo de uma discussão moderna a respeito da arte, como o elege enquanto articulador de saberes filosóficos reverberados pela estética. Norteada por esse ponto elementar da epistemologia do romance e transeunte entre literatura e artes visuais, tornou-se inevitável em minhas pesquisas estabelecer uma reflexão que contemplasse a relação entre as duas matérias estéticas. Chamo de matéria enquanto forma, tal como nos faz pensar ali o Luiz de Parezo. Eu poderia assumir, portanto, que meu interesse reside nos objetos literários e nos objetos de artes visuais, observados sob a ótica da teoria da epistemologia do romance, o que me concederia imediatamente o adjetivo de comparatista. Ou, valendo-me da discussão de Etienne Souriau, em que objetos estéticos de linguagens distintas são observados por um olhar comparatista, eu estaria assumindo o que ele chamará de estética comparada. Entretanto, ao longo desses anos de debruçamento, junto aos esforços coletivos da construção de uma teoria, cuja base se vale de uma história das ideias no contexto da criação artística, vi-me em outro lugar, o da comparação teórica, eixo que justifica a teoria da epistemologia do romance nos estudos comparados. Isso posto, deparo-me com o desafio que a articulação de saberes estéticos no âmbito da arte promove, especialmente por estarmos diante de um objeto cujas teorias e métodos precisam depreender de profunda atenção às questões históricas, culturais, sociais e políticas, por exemplo. Mas, em se tratando de arte, parece-me incontornável a compreensão basilar dos estudos da estética como ponto de partida para aquilo que Luiz de Parezo elegerá como especulação filosófica oriunda da experiência estética. Desde a discussão embrionária de Wilton Barroso Filho sobre uma possível epistemologia do romance, datada de quase 2 décadas, a estética é mencionada como ponto de sensibilidade para se lidar com a atividade epistemológica do romance. Logo na primeira página de Elementos para uma Epistemologia do Romance, o primeiro gesto comparatista dessa teoria aparece exatamente quando nos é apresentada uma reflexão a respeito de uma disciplina atrelada ao conhecimento científico, no caso a epistemologia, comparada de imediato com uma disciplina cuja matéria-prima é a arte, no caso a estética. Isso posto, Barroso Filho lança mão da sensibilidade estética enquanto experiência, criticidade e possibilidade reflexiva, ligando ao que ele chamará de gesto epistemológico, um caráter investigativo movimentado por um sujeito específico, o leitor pesquisador, contudo, intencionado em destaco articular um pensamento. Ou seja, um articulador de ideias, tal como Brunel et al., nos permite pensar em o que é literatura comparada.
Esclarecido o meu ponto de partida, conduzo essa discussão para os primeiros encontros teóricos elegidos neste trabalho como base comum necessária para se pensar filosoficamente um objeto de natureza estética. Por esta razão, a estética moderna torna-se incontornável, seja pelas primeiras discussões de um conhecimento estético promovidas por Baumgarten, ou o caráter enciclopédico dado à arte por Diderot e d'Alembert, seja pela criticidade lançada nas perspectivas kantianas ou no lugar histórico e dialético do sujeito diante de um objeto de arte, tal como nos leva a compreender Hegel, ou seja no corte epistemológico anunciado por Bachelard a respeito de um conhecimento diurno e noturno. Nota-se de antemão o caráter apropriador do qual se valem os estudos da epistemologia do romance, cujos conceitos filosóficos tornam-se contribuintes de uma leitura que se antecipa como acadêmica, a leitura intencional de um leitor pesquisador. Vale ressaltar, contudo, que isso não pressupõe uma hegemonia de teorias filosóficas em detrimento de qualquer conhecimento estético, sobretudo porque os conceitos são evocados pela própria experiência de leitura. Ou seja, assume-se que a teoria da epistemologia do romance, ao jogar com teorias e conceitos filosóficos notadamente atravessados pela estética, protagonista aquilo que Brunel et al. Chamarão de intermediador de ideias. Ideias estas nascidas de uma experiência com um objeto de natureza estética. Desse modo, pensar a composição de uma teoria e os diálogos que ela assume produzir passa a ser objetivo preponderante para um pesquisador da epistemologia do romance, seja para desconstruir a ideia de que se trata de uma aplicabilidade na análise literária, seja para evidenciar a necessidade de se lidar com a natureza filosófica que acompanha a criação estética. Pesquisar sobre a ótica da epistemologia do romance é assumir um lugar de investigador, mas também de construtor e articulador de pensamento, uma vez estar atrelada ao desdobramento e à contínua elaboração da teoria. Ao apontar esse lugar de construção e, consequentemente, de formação, passa a considerar não apenas o método de análise literária do qual se vale a epistemologia do romance, chamado sério ludere, anunciado por Barroso Filho como brincadeira séria promovida pela experiência estética e motivada pelo gesto investigativo do leitor pesquisador. Mas também busco compreender o método de pensamento teórico na fundamentação da teoria da epistemologia do romance, que me leva inicialmente às perguntas a respeito desses estudos. São essas perguntas: quais regularidades evidenciam as escolhas teóricas da epistemologia do romance? Por que lidamos com literatos, filósofos, estetas e epistemólogos dos mais variados contextos, correntes e épocas, enfrentando discussões dissonantes em um mesmo campo de reflexão? Novamente, retomo Barroso Filho. Em sua última discussão, o filósofo elegeu duas premissas importantes para a epistemologia do romance. A primeira delas, paradigma. A segunda, teoria. Para ele, o paradigma é aderido por convencimento, tornando-se fundamental existir um direcionamento de análise que busque por esse convencimento, chamado aqui de eixo epistemológico, ou seja, o fundamento da obra, entendido como aquilo que dá alguma coisa à sua existência ou à sua razão de ser. A ideia de eixo epistemológico é dinamizada pelo movimento investigativo de um leitor inquieto, perverso e pesquisador, tal como destaca Maria Veralice Barroso. Trata-se de um leitor que escolhe não ser convencido pelos movimentos do efeito da leitura. Contudo, procura insistentemente vestígios e desdobramentos intra- e extraliterários e, consequentemente, interdisciplinares. Uma vez que seu movimento reflexivo visa ampliar o entendimento acerca das potencialidades advindas do objeto estético, compete a este leitor específico lidar com um emaranhado de conceitos e teorias capazes de promover uma reflexão de natureza filosófica, especulativa, a respeito de um dado objeto estético, especialmente quando estamos diante de emergências oriundas de questões próprias do ser no mundo, em suas mais variadas nuances. A respeito da teoria, neste último momento, Barroso Filho buscava em sua etimologia uma compreensão basilar. Teoria enquanto visão de um espetáculo, cujo distanciamento entre sujeito e objeto, longe de ser fragmentário, permitiria uma observação panorâmica e afastada de um ajuizamento de gosto, por vezes infiltrado na análise de uma obra artística. Por ocupar um lugar paralelo à prática, porém, sem se opor a ela, quando trazida isoladamente, a teoria visa um momento do pensamento,
que, por natureza, requer distanciamento posterior à experiência sensível para que se possa reagir à prática. A ausência de teoria leva, consequentemente, à ausência de pensamento, de reflexão e entendimento acerca de objetos estéticos. Ainda de acordo com Barroso Filho, podemos entender, portanto, que transcender o mundo é atributo do pensar. Logo, transcender o objeto artístico e literário é pensar sobre eles, é buscar uma consciência do que provocam, do que incitam, do que denunciam e do que ensinam. O caráter especulativo é tarefa da estética, o que não pressupõe a absolutização de um objeto em detrimento de outro ou em paralelo a outro. Haja vista que não está em questão sua forma ou aparência, tampouco a linguagem. Será sua potencialidade filosófica o que permitirá construir, sob experiência sensível, um movimento articulador de ideias, calcadas em teorias evocadas para o mesmo fim interdisciplinar, qual seja pensar uma questão de conhecimento. É importante ressaltar que o movimento aqui engendrado não implica em amparos unânimes da filosofia como escopo de análise literária ou artística, tendo em vista suas trajetórias teóricas consolidadas. Trata-se, sobretudo, da reivindicação de um gesto que se pressupõe filosófico, em um primeiro momento, mas composto por outros gestos reflexivos, nascidos da experiência estética e das intencionalidades hermenêuticas, epistemológicas e teórico-literárias, necessitadas de um engendramento motivado pelo objeto estético. Para tanto, o caráter indagador que acompanha a perspectiva epistemológica kantiana, no caso, uma de suas perguntas de conhecimento, o que eu posso saber, presente na crítica da razão pura, passa a compor também o caráter investigativo da epistemologia do romance, especialmente por ser trazida como uma pergunta notoriamente atrelada a desdobramentos especulativos, transcendendo-a em outras teorias. Explicado isso, retomo o ponto de encontro de teorias, cuja intencionalidade investigativa objetiva é pensar como os estudos da epistemologia do romance lidam com várias teorias ao mesmo tempo, direcionadas para o entendimento e conhecimento de um dado objeto estético. Não se trata de transformar o pesquisador da epistemologia do romance meramente em um comparatista de textos literários, tampouco incitá-lo a pensar numa nova disciplina dos estudos literários. Antes e, sobretudo, estamos falando de um leitor pesquisador amparado por suas intencionalidades investigativas. Entretanto, ao intencionar a recuperação de ideias, teorias e obras em um mesmo propósito de análise em caráter estético, esse leitor também assume o risco de uma investigação ávida por estratégias que permitem a busca pelos vestígios deixados na obra. Diante de tamanhos desafios teóricos, o que qualifica o problema aqui apontado é a necessidade intrínseca de mapear e buscar fundamentação entre as teorias ora recuperadas, a fim de estabelecer coerência entre os paralelismos engendrados pela epistemologia do romance. Mais do que isso, intenciono resgatar teorias estéticas que fundamentam as principais discussões teóricas largamente discutidas nos estudos literários e nos estudos das artes visuais. Isto posto, observo que a investigação da qual se vale a epistemologia do romance é também um caminho propositivo para pensar outros objetos estéticos, que não o romance, cujas leituras de pesquisa intencionam o mesmo movimento, a busca por um conhecimento sensível. Muito obrigada. Acho que eu não extrapolei o tempo. Não. E é isso. Ainda lhe faltam 2 minutos aí para concluir, se você quiser. Não, então, só para aproveitar esse 1 minuto e meio, né? É só para dizer que eu venho aí dessas inquietações, né? Especialmente por ser o tempo todo confrontada, né? O fato de eu lidar com uma teoria que, a princípio, pressupõe o romance como um objeto, né? Como seu objeto norteador, esses confrontos são enfrentados por nós, especialmente por aqueles que querem se valer da teoria da epistemologia do romance para pensar outros objetos estéticos, como, por exemplo, né, a poesia, ou até mesmo, né, objetos de outras naturezas estéticas, como objetos que estão dentro desse arcabouço aí das artes visuais, sem querer também deixar dentro de moldes, né, ou de categorias as artes. Mas, justamente me valendo aí dessas provocações,
eu tenho me sentido cada vez mais incentivada a pensar por essa perspectiva teórica. E, por fim, o fato de eu atuar também com formação de professores me leva insistentemente a pensar a potencialidade da epistemologia do romance enquanto caráter pedagógico, do ponto de vista da recepção, né? A gente pensa muito isso na literatura e nas artes visuais, isso é colocado muito dentro de uma perspectiva museal, né? Mas com o lugar dessa recepção, da interação com o objeto estético e como esses elementos, né, que pressupõem que necessitam, né, que exigem uma fruição, né, tendem a nos valer de necessárias reflexões. E eu acho que o caminho da epistemologia do romance não é um fechamento, né, e sim uma possibilidade de abertura e de outros diálogos, que eu acho que é o que o grupo vem se esforçando cada vez mais, dadas aí as naturezas distintas, né, das nossas pesquisas. Então, novamente, aí, muito obrigada, e ao final fico à disposição.